Vamos agora, senhores, para a segunda mais popular Constituição, a Constituição de 67, na qual vigorou o regime militar. Vamos lá, senhores. Mais sintética do que sua antecessora, essa Constituição manteve a federação, com a expansão da União, e adotou a eleição indireta para presidente da República, por meio do colégio eleitoral, formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas Assembleias Legislativas. O Judiciário também sofreu mudança e foram suspensas as garantias dos magistrados. Essa Constituição foi emendada por sucessiva expedição de atos institucionais, os AIs, que serviram de mecanismo de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extras constitucionais. Senhores, vamos lá. Constituição de 67. Essa Constituição, senhores, podemos dizer que, assim como o Estado Novo, ela limitou, se não zerou, quase que zerou, não tanto quanto o Estado Novo, mas quase que zerou também os direitos humanos. Por que digo isso? Neste período, senhores, os magistrados, por exemplo, eles sofreram mudanças, tiveram suspensas suas garantias. Os magistrados atualmente, eles possuem várias garantias, dentre elas as principais: inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios, inamovibilidade, irredutibilidade dos subsídios e... Vou lembrar, senhores, esqueci o nome agora, mas vamos lá direto a essas garantias. O magistrado, ele não poderia, do nada, ter reduzido seus salários. O que isso significa? Hoje, né, atualmente, ele não pode ter. O que isso significa? O magistrado, ele não fica preso ao executivo, porque o executivo não pode diminuir o seu salário porque ele deu uma decisão judicial contra os seus interesses. O magistrado também, ele não pode ser deslocado de residência, senhores, porque ali o prefeito não combina com ele, porque ali o prefeito não gosta dele. Então ele tem uma liberdade maior para o trabalho. Todavia, senhores, nessa época eles não tinham mais essas garantias. Eles ficavam nas mãos dos militares. E os militares, o que eles fizeram? Começaram a expedir atos institucionais constantes, de forma a se ampliar os seus poderes. E os militares ali, o que acontece? Nós já não tínhamos um legislativo, porque o legislativo ele era eleito de forma indiretamente ali, e os militares, então, que comandavam ali quem seria eleito. O executivo, muito menos, porque também, né, o poder ali dos militares era quem governava. Tanto é que só tivemos presidentes militares, né, a grande maioria militares. Então, senhores, os militares, eles conseguiram ampliar os seus poderes com esses atos institucionais. O que acontece? Tortura era comum. A pessoa saiu fora, vou dar um exemplo, saiu fora de casa em certo horário. Senhores, não está com a carteira de trabalho no bolso, não justificou, era pancada na cabeça. O que os militares podiam fazer? Os policiais, geralmente, que faziam aquela ronda na rua, pancada neles. Está na rua à toa, é vagabundo. Pancada, a pessoa não podia celebrar um aniversário, por exemplo, num barzinho, não podia celebrar uma festividade até certo horário, porque os militares assim não gostavam, entendiam não ser ideal. Então, senhores, os militares faziam o que queriam, fazia e acontecia. Era poder amplo e restrito, senhores. Então, a marca desse regime militar foi tortura, pessoas desapareciam, pessoas eram exiladas do Brasil,
pessoas morriam e até hoje não se sabe o paradeiro de diversas pessoas. Quem era contra o regime, pancada, tortura. Estudantes, então, em sua grande maioria, desapareciam. Estudantes aí de sociais aí, que gostam de lutar por direitos, essa área, morte na certa, prisão. Aí vem aquela pessoa, era presa, os familiares iam visitar, do nada a pessoa já não estava na cadeia mais. A pessoa estava desaparecida, estava morta. Isso quando era permitido a visita. E as confissões? Confissões forçadas. Às vezes a pessoa não tinha feito nada. A tortura é tamanha que a pessoa, para não apanhar mais, para não sofrer mais, confessava um crime que não tinha cometido. Essa, infelizmente, foi a marca do regime militar. Muitas pessoas defendem, viram e falam assim, mas só apanhar é criminoso. São pessoas que não viveram, são pessoas que não sabem verdadeiramente o que aconteceu neste período. Este período é um período escuro, que até hoje não foi descoberto tudo o que aconteceu nessa época. Triste realidade, mas fez parte da sociedade brasileira. E agora, senhores, vamos para a Constituição, que eu tenho orgulho, a Constituição de 88, famosa, popularmente conhecida como Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? Porque ela é do povo, ela é do cidadão brasileiro. Aqui não há limitação. Aqui o direito, ele irradia. A questão da dignidade da pessoa humana é abordada na Constituição de 88, já em seu preâmbulo, quando anuncia a inviolabilidade à liberdade, e depois no artigo 1º, com os fundamentos, e ainda no inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Mais adiante, no artigo 5º, quando menciona a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à igualdade. Senhores, essa Constituição, ela narra vários e vários direitos. O legislador naquela época estava com tanto medo, com tanto receio da volta dos militares ao poder, da volta daquele regime autoritário, que eles consagraram em nossa Constituição direitos amplos, direitos diversos. E ele foi além, em uma sábia decisão dos legisladores naquela época, eles colocaram dignidade da pessoa humana. Aí fala assim, mas por que é tão importante? O que é a dignidade da pessoa humana? Por que ela é tão importante? Vários doutrinadores, vários juristas, vários escritores, várias pessoas tentam definir a dignidade da pessoa humana. Eu não me atrevo a fazer isso e não vou trazer uma definição para os senhores, porque a dignidade da pessoa humana, ela não consegue ser limitada, ela vai além, ela irradia, ela atinge todos os demais direitos e direitos que porventura venham a surgir. Você não consegue definir a dignidade da pessoa humana, ninguém consegue defini-la, mas você sabe quando você está sendo ofendido em sua dignidade. Você sabe. Então, assim, é algo inerente, é algo natural, é algo dentro, íntimo da pessoa, é algo que qualquer pessoa nasce com ela. Então, eu costumo dizer o seguinte, os direitos, nós não podemos limitá-los e dar importância, falar que um é mais importante que o outro. Mas eu gosto de dizer que a dignidade da pessoa humana, ela é o mais irradiante, ela é aquela que vai além, ela é aquela que você sente, que você vive, que você fala no dia a dia, quando você é ofendido, você fala assim, você está ofendendo a minha dignidade. Você não sabe expressar assim, o que é essa dignidade, mas você sabe que a pessoa foi ali e te ofendeu. É através dessa Constituição, senhores, que passamos a ter liberdade de expressão. Hoje, se você não concorda, por exemplo, com o governo, o atual presidente Bolsonaro, você pode ir contra, você tem o direito de dizer que é contra. Você pode apontar os defeitos, as qualidades, você pode apontar os pontos positivos, os pontos negativos. Você pode falar só, esse presidente
está errando em tal coisa. Olha, ele foi bom em tal coisa também. Da mesma forma, você pode, exercendo seu direito ao voto, mulher vota, homem vota, pobre vota, rico vota, negro vota, branco vota, mulato vota, índio vota. As pessoas têm o direito ao voto. Opcional a partir dos 16, obrigatório a partir dos 18, mas tem ali o seu direito garantido. Então você pode opinar: eu não gostei do governo Bolsonaro, eu quero o governo lulista, por exemplo, de esquerda. Você pode ali falar assim: olha, o governo de esquerda era melhor, ele teve avanço em tal área que o Bolsonaro não teve. Ele teve uma melhoria em tal ponto que o outro não teve. Senhores, estão livres. Vocês podem exercer essa opinião. Regime militar anteriormente não podia. Então, temos aqui uma liberdade ampla. Não fui bem atendido no posto de saúde, não? Pode reclamar. Tem ali o portal próprio para isso. É direito seu ser tratado com urbanidade, com respeito. Direito garantido pela Constituição Cidadã. Senhores, não gostei do meu governante. Ele está ali exercendo alguns atos que eu considero arbitrários ou ilegais. E o que eu faço? Através dos meus representantes legais? Impeachment. Os meus representantes eleitos podem ir lá e propor um impeachment. Eu posso propor, você pode propor, e eles vão analisar o caso. Se for o caso, o presidente será sujeito ao impeachment. O que é isso? Liberdade, senhores. Liberdade ampla. Hoje podemos dizer no Brasil, a nossa Constituição serve de referência para as demais constituições de outros países. Porque é bom e é gostoso dizer isso. Nós somos referência. Por quê? Porque nós temos aqui, nós somos conhecidos aqui por respeitar os direitos humanos, por respeitar a pessoa. Então, senhores, Constituição Cidadã, senhores, lindo de ler e lindo de viver. Senhores, agora nós vamos passar brevemente por algumas situações, por alguns atos, algumas convenções, enfim, alguns eventos que ocorreram na história que foram importantes na construção dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, que foram responsáveis aqui para a declaração também, vamos estudar a Declaração de Virgínia, a primeira, enfim, direitos que foram responsáveis pelas conquistas que hoje aproveitamos. Vamos começar pela Declaração de Virgínia, nos Estados Unidos. Ela expunha, senhores, de forma resumida, os direitos naturais dos homens. Essa declaração, escrita pelos congressistas do estado de Virgínia, estabeleceu a proteção à vida, à liberdade, à propriedade e a procura pela felicidade dos indivíduos como essenciais a um governo que visa o bem comum. Causa estranheza a gente lê assim: direito à procura da felicidade. Muitas pessoas não tinham esse direito nesse período, seja por uma atitude opressora, machista, seja por uma atitude arbitrária do governo, seja por uma atitude arbitrária da classe social ali dominante. Então, senhores, é de extrema importância esse tópico, direito à procura da felicidade. Outro ponto importante, senhores, proteção à vida. Nessa época, senhores, infelizmente, era comum um indivíduo matar o outro, matar aquela pessoa que ele não se dava bem, aquele ofensor seu, aquela pessoa que não lhe agradava.
e ficar impune. Infelizmente, por incrível que pareça, era comum, mas essa declaração no estado da Virgínia veio a garantir a proteção a uma vida, a deixar isso como um ponto importante. Você não pode tirar a vida de outra pessoa. Então ela foi um ponto marcante para as conquistas dos direitos humanos. Vamos agora, senhores, falar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Revolução Francesa. Tendo, por exemplo, os mesmos princípios norteadores da independência dos Estados Unidos, os franceses deram início a um longo processo revolucionário, pelo qual aspiravam a derrubar a monarquia absolutista, instalar um governo baseado no consentimento popular. Revolução Francesa, senhores, é um dos pontos mais marcantes que temos. Pelo menos para a minha pessoa, eu acredito que seja, lógico, antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, acredito que a Revolução Francesa foi uma das mais marcantes, um dos movimentos mais marcantes, porque o povo ele estava cansado das arbitrariedades, das coisas ruins feitas ali pelo governo monarquista, absolutista, ali, que é governo monárquico, e eles tentaram e conseguiram através de muita luta. Foi uma conquista assim longa, foi degrau por degrau, mas conseguiram derrubar a monarquia e colocaram um governo baseado ali na força popular, senhores. Então ela marcou. Por que ela marcou? Porque foi a queda de um regime até então fortíssimo. A França sempre foi referência na Europa e no mundo. E aquele governo forte caiu pela força do povo. Então, essa revolução ela foi boa, porque ela foi importante porque ela mostrou para a população mundial, para a sociedade mundial, que o povo tem poder. Caso o povo queira, ele pode, ele conquista, ele vai. E as consequências, senhores, vamos ler aqui. As consequências da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foram essenciais nos desdobramentos políticos, sociais e econômicos, pelo qual a França passou durante o período da Revolução Francesa. Graças a ela, todos os homens livres, com idade de até 21 anos e que pagassem impostos, tinham direito a votar e ser eleitos. Os protestantes e judeus tiveram reconhecidos, seus direitos de liberdade religiosa, de atuar profissionalmente em certas áreas antes restritas a católicos e assumir cargos e empregos no funcionalismo público durante determinado período. A escravidão foi abolida tanto no país como nas colônias, e as mulheres adquiriram certos direitos, como de serem proprietárias de imóveis e de se divorciarem.